Olá, amigos seguidores do canal Sismo Sudamérica. Buenas noches, como estão a todos? Espero que estejam todos bem, que haya passado um dia bueno, tá bem? E vamos iniciar nosso vídeo de hoje de la noite, informando a todos os sismos que se passaram na tarde de hoje sábado, dia 31 de janeiro de 2026, chegando o final do primeiro mês de ano, tá bem? Então, vamos allá. Bueno, houve um sismo em Chile, 3.0 em la escala Richter, a 51 quilômetros de profundidade, tá bem? Las 12:19 de la tarde de hoje. Tá bem? Chile 3.0, 51 km de profundidade, às 12:19 da tarde de hoje. Depois houve um em Argentina, 3.4 em la escala Richter, que se passou às 12:44 da tarde, a 207 km de profundidade. Tá bem? Bem lejos da Terra, 3.4 em la escala Richter. Tá bem? Depois houve um em Argentina, que passou em 3.0 em la escala Richter, a 95 km de profundidade, às 1:24 da tarde. Tá bem? Bueno, depois houve um em Chile, 3.8 em la escala Richter, tá bem? Esse sismo se passou às 3:11 da tarde, a 226 quilômetros de profundidade, tá bem? Bem lejos da Terra, Chile 3.8. Depois houve um sismo em Peru, 3.1 em la escala Richter, solamente a 29 quilômetros de profundidade, bem cerca da Terra, pero que 3.1 não há sentido muito o Peru. Esse sismo se passou às 3:21 da tarde, tá bem? Depois, novamente, Peru, 4.0 em la escala Richter, a 49 quilômetros de profundidade, tá bem? Se passou esse sismo às 4:28 da tarde, tá bem? Peru 4.0, então não há sentido muita coisa, foi cerca da Terra, 49 quilômetros de profundidade. Tá bem? Depois houve um acá, Venezuela, que um caso raro, Venezuela, de profundidade. Este sismo de 3.6 em Venezuela passou a 100 quilômetros de profundidade, bem lejos da Terra. Tá bem? Então, por supuesto, deve ter ocorrido em mar, tá bem? E sentiu a 3.6 em Venezuela. Normalmente, Venezuela é um quilômetro de profundidade. Este foi a 100 quilômetros, diferente de todos os outros que se passaram no canal. Bueno, 3.6 em Venezuela, esse sismo se passou às 6:56 da tarde, tá bem? 6:56 da tarde. Bueno, depois houve um em Chile, 4.4 em la escala Richter, né? 4.4 já está novamente movendo um pouquinho em Chile hoje na tarde, às 6:20 da tarde. Este sismo foi solamente a 10 km de profundidade. Então, se Chile 4.4 a 10 km de profundidade, aí sentido o movimento, tá bem? Bueno, depois houve um em Argentina. Esse de Argentina também 4.4 na escala Richter, pelo que foi lejos de la Terra. Esse de Argentina 4.4 foi em 144 quilômetros de profundidade, tá bem? Bem lejos de la Terra. Este sismo já se passou na noite de hoje, às 8:28 de la noite, tá bem? Depois houve um cá em Chile,
que hay passado em la noche de hoje também. Chile, este foi 3.4 na escala Richter, tá bem? A 228 quilômetros de profundidade. Este foi bem lejos da Terra, 3.4 em Chile. Esse sismo se passou às 8:49 da noite de hoje. Tá bem? Depois, houve um em Chile, em la noite também, 2.8 em la escala Richter, 23 quilômetros de profundidade, às 7:12 da noite, tá bem? E o final que houve hoje foi também em Chile. Este em Chile foi a 2.7 em la escala Richter, a 100 quilômetros de profundidade, que se passou às 9:14 da noite de hoje. Tá bem? Então, hoje falamos de muitos sismos em Chile, houve um mais forte, e uma atenção, hoje houve também em Tonga, uma isla, tá bem? Cerca de estado em Pacífico Sul, tá bem? A 5.8, tá bem? Solamente 12 quilômetros da Terra, tá bem? Então, essa isla Tonga faz sentido um abalo hoje, tá bem? De 5.8, que é forte, e a 12 quilômetros de profundidade está cerca da Terra. Também, amigos seguidores, não se olvide de deixar seu like, inscreva no canal, envia para seus amigos, familiares e vizinhos, tá bem? E amanhã temprano regressaremos com os sismos que passarão em final da noite, em la madrugada, e amanhã temprano, tá bem? Pela manhã. Tenham todos uma boa noite de sábado e hasta amanhã temprano. Tchau, tchau.